Boa noite, a paz do Senhor. Que bom nós estarmos de volta. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está nos dando de retornar para mais uma aula, para estarmos mais uma vez crescendo no conhecimento. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. Mas nos libertar de quê? Da ignorância. Por quê? O próprio Deus, falando através do profeta Oséias, ele disse que, no capítulo 4, verso 6, que o que destrói o seu povo é a ignorância. Então a verdade nos liberta dessa ignorância. Por isso estamos aqui, e eu quero agradecer a Deus pela sua vida, você que está comigo, aprendendo um pouquinho mais, cada semana, crescendo um pouco mais no conhecimento do Senhor. É como uma criança. Ele nasce, ele não sabe nada, mas ele vai crescendo e alguém vai o ensinando. Os seus pais vão ensinando, ele vai crescendo, aprendendo, e assim somos nós, que a cada dia vamos crescer um pouquinho mais, a cada semana, através do estudo da palavra. Quero orar com você e dar início a esse estudo do livro de Neemias, quer dizer, uma continuidade daquilo que nós estamos fazendo desde Gênesis, o resumo da Bíblia, e eu tenho certeza que hoje nós vamos crescer bastante, nós vamos aprender bastante. Amado Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede estar aqui, mais uma vez, para aprender a tua palavra. Eu quero louvar o teu nome, Senhor, por cada vida que se encontra hoje, Senhor, conectado comigo, aquelas que assistirão um outro dia, que o Senhor venha falar aos seus corações. Te convidamos, Espírito Santo didático, venha sobre a minha vida, sobre a vida de cada um dos teus filhos, para que aprendamos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Então, amado, como nós, semana passada, passamos por Esdras. Vocês se lembram que na aula anterior ao livro de Esdras, o segundo livro de Crônicas, lá no capítulo 36, Nabucodonosor leva os remanescentes para Babilônia. Como vocês sabem, nós aprendemos ali que muito antes deles serem levados para a Babilônia, eles já estavam sob o poder de Nabucodonosor. Nabucodonosor leva a primeira leva, onde levou lá Daniel, entre eles Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego, e depois ficaram lá 70 anos, mas cumprindo a palavra do Senhor, que permitiu que um povo mais pecador, porque os babilônicos eram mais pecadores ainda do que o povo de Deus, o povo de Israel, mas Deus permitiu que aquele povo os subjugasse, os levasse, mas também Deus fez com que aquele povo, os babilônicos, pagasse por isso. E Deus levantou o Ciro, como diz a palavra em Isaías e Jeremias, Deus levantou Ciro como libertador do povo. E é assim, irmão, vou esse início de aula explicar que está Jerusalém, a parte do norte e a parte do sul. Aqui do lado esquerdo tem Grécia e Roma. Do lado direito do mapa, do lado direito está a Síria, diferente, a Síria, os sírios, Babilônia, e aqui na parte inferior os medos persas, que foi daqui o primeiro. Os assírios invadem Jerusalém na parte do norte, levam o povo, e depois de alguns anos, o Babilônia, com Nabucodonosor, entra aqui no sul e leva o povo, destrói o templo, queima tudo, destrói os muros, e eles vão para Babilônia, ficam 70 anos ali. E após 70 anos, o rei Sírio, rei da Pérsia, ele entra na Babilônia num dia, numa noite,
onde o rei estava dando uma grande festa. Está relatado lá no livro de Daniel. Ele convidou mais de 1000 pessoas para aquela orgia. Ele estava usando os utensílios que Nabucodonosor havia levado para a Babilônia, e ele toma vinho naqueles utensílios. Enquanto eles estavam ali naqueles dias de festa, o rei Ciro, com seu general, estava esquematizando para entrar na Babilônia. Eles mudaram o curso do rio e entraram, porque a cidade de Babilônia, ela era fortificada, os muros eram tão largos que sobre esse muro tinha aquele esporte, biga. Biga era aquela corrida de cavalo com carroças. Então você pode imaginar uma carroça ultrapassando a outra sobre o muro. Então, além desse muro largo, existia um outro muro. Então, era uma cidade intransponível. E Deus deu a Ciro a sabedoria ali, mesmo Ciro sendo um rei ímpio. Tá? Ciro era crente? Não. Mas Deus levantou aquele homem para libertar o povo. Deus faz isso, amado. Ciro entra e Ciro não se preocupou se aquele estava adorando o Deus de Abraão ou o Moloque, um outro Deus. Não, para Ciro não tinha esse problema. E Ciro, quando ele tomou conhecimento que Deus havia falado através do profeta que ele seria o libertador do povo de Israel, ele libera o povo, deixa o povo, vai para sua terra adorar o seu Deus. Ele dá banca, ele paga para que o povo começar a reconstrução. Só que o tempo vai passando, amado, a reconstrução do templo. O tempo vai passando e há uma dificuldade ali, eles têm uma oposição muito forte na reconstrução do templo. E eu quero adiantar para você também que, abrindo a sua Bíblia, pega a sua Bíblia e abriu em Neemias, deve estar aberto em Neemias. Voltando um pouquinho no livro de Esdras no capítulo 4, quero te mostrar, amado, que antes de Neemias foi feita uma tentativa da reconstrução do muro, mas foi frustrada. E a partir do verso 7 do capítulo 4 de Esdras, diz assim, que já nos dias de Artaxerxes, tá, escreveu Bilão, Mitredate, Tabeel e outros da sua companhia, Artaxerxes, escreveu uma carta. Aí já tinha passado, aqui quando o rei Artaxerxes assumiu o reinado persa, já tinha passado Cambises, Dário I, Xerxes e Artaxerxes. Quem é Xerxes? Eu quero adiantar para você que Xerxes é o mesmo Assuero. Tá? Quando nós vamos estudar na próxima lição, a rainha Esther, aquela jovem, ela entra naquele palácio e o rei Assuero dá uma festa para a rainha Vasti. Ela não vai, ele fica muito chateado e tal, e levanta uma nova rainha, que é a rainha Esther. Nós vamos ver na próxima aula. Então o rei Assuero foi antes do rei Artaxerxes, aqui no tempo de Neemias. E no tempo que eles mandaram para o rei Artaxerxes uma carta, está aqui no Esdras capítulo 4, a partir do verso 7 até o 23. E eles falam que eles estavam, olha o verso 8, escreveram, pois, Reum, o chanceler, ao rei Artaxerxes desta maneira. Verso 11, este, pois, é o teor da carta que eles mandaram para Artaxerxes. Saiba o rei, os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém e edificam aquela rebelde e malvada cidade. Quem é a rebelde e malvada cidade que está falando, se referindo?
Ajudar, amado. Eles estão edificando o quê? A casa do Senhor. Aí, olha, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Então já estavam reparando o muro muito antes de Neemias. Aí, agora saiba o rei que aquela cidade, se reedificar os muros e se restaurar, eles não pagarão os direitos, os tributos, as rendas, e assim se danificará fazendo dos reis. Olha a fofoca aí, querido. Aí olha o que eles fazem. No verso 15, vai lá, busque no livro das crônicas de teus pais, então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde, danosa aos reis, a províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, porque foi aquela cidade destruída. Vai escrevendo e falando, fofocando realmente. Olha, rei, aquela cidade, uma cidade rebelde. E eles contam, no tempo de Nabucodonosor, ele entrou lá e queimou tudo. E agora estão edificando, rei. Aí não vão pagar mais impostos. Aí o rei responde, o rei Artaxerxes responde no verso 17. Enviou uma resposta dizendo: a carta que nos foi explicitamente lida diante de mim, verso 18, e ordenando eu buscar e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou quando... Eu busquei no livro das crônicas, porque olha só, o que acontecia, eles escreviam no livro das crônicas e colocavam lá na estante, ficava guardado. Você pode ver no livro de Esther que o rei Assuero teve uma noite que ele perdeu o sono, ele foi lá, começou a buscar no livro das crônicas, olhar, e ele achou que um certo dia Mardoqueu havia feito algo e poupou a vida do rei. Aí ele falou, o rei Assuero, o que foi feito com esse homem? Aí que nós vamos aprender na próxima aula, e você conhece bem a passagem de Esther. Então, o rei falou que ele buscou lá no livro das crônicas e realmente é uma cidade que se levantou contra rei, nela tem sido rebelião, sedição. Também houve reis poderosos, da além do rio, dominaram todo lugar, e se lhe pagaram direito, tributo e renda. Agora, pois, olha o que o rei falou, dai ordem para que aqueles homens parem a fim de que não se edifique aquela cidade. Pode parar. Aí o rei deu essa resposta. Estou pulando um pouquinho, verso 23 do capítulo 4 de Esdras. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes leu perante Reum e Sisá, escrivão, os seus companheiros, apressadamente, rápido, para atrapalhar a obra de Deus é rápido. Vamos correr lá para a gente parar, fechar a igreja, parar a edificação do templo. Eles correram lá e impediram a força de braço com violência. Impediram. Para tudo. Irmãos, a reconstrução do templo não foi fácil, não. Eles voltaram, vocês vão ver que quando a Neemias agora, depois de muitos anos, você vê que passou Cambize II, passou Dário, Xerxes, aí agora Artaxerxes, porque desde Ciro, em 559, até 465, quer dizer, passado quase 100 anos, amado. Quase 100 anos depois. Agora levantado, depois desse tempo, chegamos em Neemias. Qual o título desse estudo de Neemias? Reconstruindo os muros de Jerusalém. Só esse título, eu acho que já é suficiente, principalmente para mim. Reconstruir os muros de Jerusalém. Hoje eu vou colocar Jerusalém como a minha casa, a minha vida. Eu preciso reconstruir os muros. Isso quer dizer que tapar as brechas da nossa família, da nossa casa. Então vamos reconstruir em nome de Jesus, amado. E no capítulo 4 de Neemias, verso 10,
está o versículo-chave desse livro. Ele diz assim: então disse Judá, já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Nós não teremos como edificar o muro. Neemias capítulo 4, verso 10. O livro de Esdras fala do retorno dos judeus da Babilônia. Já o livro de Neemias fala do retorno deste homem de Deus que fazia parte da corte persa. Quem é Neemias? Neemias, ele é filho de Ecalias, está em Neemias 1:1, mas Neemias, ele nasceu na Pérsia. Qual é a nacionalidade dele? Israelita. É como se você hoje fosse morar em outro país e chegando lá, você tivesse um filho. O seu filho nasceu lá, nasceu em outro país, mas ele é brasileiro, que nasceu nos Estados Unidos, ou na Rússia, ou na Ucrânia, onde quer que você queira ir, né? Ah, pastor, eu quero mudar lá para a Ucrânia, agora lá tá uma beleza. Então, você muda para lá, seu filho nasce lá, ele é o quê? Ele é brasileiro, nascido na Ucrânia. Você não vai não, em nome de Jesus. Então, queridos, Neemias, quem era Neemias? O que ele fazia? Ele era copeiro do rei. Ele era filho de Ecalias, fazia parte da geração do descendente. E ele era, como eu falei, israelita, nascido na Pérsia. Neemias possuía um cargo muito importante e de grande responsabilidade, pois ele era copeiro pessoal do rei persa. O que é ser um copeiro do rei? O que ele fazia? O rei tinha uma grande consideração por ele. O rei, quando pegava o seu vinho e tomava o seu vinho, olha só, o rei tomava o vinho tranquilo. Por que ele tomava tranquilo o vinho? Porque tinha Neemias. Neemias, antes do rei tomar o vinho, Neemias experimentava para ver se o vinho estava envenenado. Então tinha uma consideração muito grande por Neemias. Aí no 20º ano do rei Artaxerxes, olha só, no 20º ano do rei, lembra que eu falei que já havia passado Cambises II, Dário, o Xerxes, que é de uma província de Suzã, agora Artaxerxes. Aí 20 anos, havia passado 20 anos do reinado de Artaxerxes, Neemias recebe notícias sobre a situação caótica em Jerusalém, a miséria do seu povo. Além disso, ele também ficou sabendo que os muros da cidade estavam destruídos, os portões queimados. Irmão, uma cidade sem muro é igual nós aqui na nossa cultura. A nossa casa sem cerca, sem muro, ela fica aberta para qualquer um entrar. Estou falando na nossa cultura. Em outros países a gente vê que não tem. Mas dentro da nossa cultura, a gente, quando você compra um terreno, a primeira coisa que você faz é cercar o terreno, ou murar o terreno. E aqui, as cidades, elas tinham que ter muro. E isso aí trazia respeito, dignidade para as pessoas. E ele fica sabendo que os portões estão queimados, está em Neemias 1, do verso 1 ao 3. Isso fez com que Neemias ficasse bastante assim angustiado. A primeira coisa que ele fez foi orar e jejuar, mano. Está em Neemias 1, do 4 ao 11. Aí, querido, isso foi entre março e abril. Enquanto ele servia na corte, o rei percebeu, quer dizer, 3, 4 meses depois que ele recebe a notícia, aí o rei percebe e pergunta para ele: qual o motivo da sua tristeza? Você está doente? Você não está doente? Qual o problema? Qual o motivo? Por quê que eu estou falando isso? Porque nessa época, aquelas pessoas que conviviam do lado do rei não podiam ficar com um cara triste, não.
eles corriam o risco de serem mortos. E Neemias sabia disso. Neemias sabia que estava correndo esse risco. No capítulo 2, sucedeu no capítulo 2, verso 1. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que estás triste, o teu rosto, por não estar doente? Não é isso senão tristeza do coração. Então temi muito e grande maneira. Ele temeu muito, por quê? Porque ele sabia que ele corria risco de morte. Neemias nasceu lá na Pérsia. Ele podia pensar assim: o que eu tenho com isso? Com aquele povo? Não, ele... Amado, é algo de Deus. Deus te levantar para fazer, ter paz. Deus levantou Neemias para ir lá para reconstruir os muros. Deus não me levantou para tocar violão, guitarra, baixo, bateria, teclado. Deus não me levantou para isso. Deus não me levantou para cantar lá no louvor, lá ministrar. Deus não me levantou. Agora Deus te levantou. Se Deus te levantou, eu acho que você deveria fazer. Eu te aconselho pegar o seu instrumento e ir lá e fazer. Eu te aconselho ir lá e cantar, se Deus te chamou para isso. Se Deus chamou o Neemias para fazer, pô, mas eu não tenho nada. Se eu não for, não vai mudar nada. Vai mudar sim, amado. Se eu não for, Deus levanta outro. A gente costuma ouvir isso. Se você não for, Deus levanta outro. Não, Deus pode até levantar, porque Deus pode tudo. Mas se Deus te chamou, é você que tem que ir. Deus te chamou para pregar, você tem que ir para pregar. Deus te chamou para ficar à porta, você tem que ficar à porta. Deus te chamou para contribuir, você tem que contribuir, você tem que ajudar. Se Deus te chamou para você participar lá na frente, junto com a liderança do louvor, pregação, você tem que fazer. Eis-me aqui, Senhor. Então eu quero nessa noite dizer para você, querido, não enterre o seu talento. Não enterre o seu talento em nome de Jesus, cara. Aí ele foi, falou com o rei Artaxerxes, o rei deu carta para ele ir, deu o material necessário. Porque a mão de Deus era com Neemias. Deus me chamou, eu morava lá em Paracambi. Comerciante, Deus me chamou para vir para cá, para pastorear aqui. Obedeci, não só eu, mas a minha família, minha esposa. E obedecemos e Deus abençoou todo mundo. Nos abençoou e abençoou as pessoas que ficaram conosco. Todas aquelas pessoas que ficaram conosco desde o início, todas aquelas que não desistiram, foram abençoadas. Hoje eu olho para cada um deles e vejo que eles foram abençoados. Agora foram abençoados por causa da obediência. Pastoral, pastor Edida, pastora, foram abençoados pelas suas obediências, porque eles obedeceram o chamado de Deus para a vida deles. Hoje fazem parte da liderança da igreja, são pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, são músicos. É isso que Deus tem feito. E aí, após obter a autorização necessária, Neemias parte para Jerusalém. Naquela época, os muros, portões de cidade simbolizavam sua força, dignidade, e daí se percebe a importância do trabalho pretendido por Neemias, né? Acabei de falar. Ele foi nomeado como governador da província de Jerusalém, mas a Bíblia descreve o interesse do rei persa no retorno de Neemias. Olha só, o rei falou assim: você vai, mas você tem um tempo para voltar. Olha em Neemias capítulo 2, verso 6, não foi para ficar direto. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltará? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. O rei que determinou: você vai, mas você vai voltar com, eu não sei o tempo, 6 meses, 1 ano, 4 meses, eu não sei. Mas o rei determinou. Agora, querido, o Neemias, ele vai lá, ele vai até Jerusalém para reconstruir o muro. Chega lá, tá tudo bem, não teve nenhuma oposição. Não, a obra de Deus sempre haverá oposição.
sempre haverá resistência. Quando Neemias chega lá, querido, ele encontra a oposição, sim. Tá? Ele vai lá. Neemias, na verdade, desde o tempo do reinado Ciro, Dário, houve oposição contra a reedificação de Jerusalém. Você vai lendo a história, você vai vendo que sempre houve, e há hoje, e há, que continuará havendo. Tá? Essa perseguição aos judeus também foi vista no reinado seguinte do rei Assuero. Acabou de falar, que é o mesmo rei Xerxes, não Artaxerxes. Artaxerxes é um, Xerxes é outro. Xerxes e Assuero são os mesmos. É que Xerxes é um nome grego, tá? Então, os dois são um, é o mesmo. Você lembra do rei Assuero, o rei Xerxes, quando a rainha Esté teve que pedir oração, jejum para chegar perto do rei, que Amã estava armando para poder matar os judeus? Foi aí, foi nessa ocasião, dentro desse período aí, antes aqui antes de Neemias. Foi entre Esdras e Neemias, nesse período, se levantou ali. Aí você fala assim, mas nós ainda vamos estudar o livro de Esté, é porque a Bíblia não está em ordem cronológica. Então na próxima semana nós vamos falar sobre Esté, de algo que aconteceu antes de Neemias, tá bom? Dando continuidade aqui, querido, a grande oposição contra o trabalho de Neemias partiu da parte de Sambalate, o Honorita, Tobias, o Amonita, e Gesem, o Arábio. Esses homens poderosos e astutos tentaram a todo custo prejudicar Neemias. Quem foi Sambalate? A Bíblia fala, mas quem foi esse cara? Sambalate era governante de Samaria. Tá? Porque Samaria é capital ali de Jerusalém. Samaria era a parte norte, e quem era agora, quem era o governante ali, era o Sambalate. Aí já não tem mais nada a ver com os assírios, já tinham entrado, já tinham levado o povo. Então quem estava governando aquela área era o Sambalate. E ele criou logo um problema, tá bom? Aí você fala assim, e o Tobias. Tobias provavelmente era governador de Amon, a leste de Judá. Era uma outra cidade. Tobias citado no livro como servo amonita. E Gesem é designado como árabe. Isso significa que provavelmente ele era chefe árabe que dominava o sul de Judá. Então, de volta de Judá. Aí criaram o maior problema. Mas Neemias, amado, Neemias estava ali mandado pelo Senhor. Aí essas três pessoas, juntamente com seus aliados, afligiram, insultos, zombaria, arquitetaram ataque armado, planejaram emboscada para capturar Neemias. De que o motivo real da reconstrução dos muros era uma suposta rebelião. Por quê? Porque ele sabia que o rei lá atrás havia proibido. Lembra que eles mandaram carta e o rei respondeu? Aí o que eles fizeram? Estão aqui insultando o rei. Está em Neemias capítulo 2, 19 e 20. Olha só, vamos conferir. 19 e 20. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Não sabia eles que o rei havia liberado Neemias para reconstruir o muro? Inclusive tentaram induzir Neemias ao erro, fazendo com que ele pecasse por entrar no lugar que só era permitido ao sacerdote, para que assim pudesse infamá-lo, desacreditando diante do povo. Está em Neemias 2, 19 e 20, e no capítulo 4, do 1 ao 14, depois nós vamos passar o PDF, você vai ler esses versículos com calma. Eles tentaram induzir Neemias ao erro, só que nós precisamos vigiar muito, senão o inimigo nos engana mesmo. Como se não bastasse a forte oposição externa, olha só, querido, como não bastasse a forte oposição externa, Neemias também encontrou oposição interna.
causada especialmente por problemas econômicos e sociais que levaram a população de Judá à beira de um colapso. Neemias já encontrou isso aí, essa situação. Tá? O contexto histórico daquele momento explica a razão dos problemas internos. Judá estava isolada comercialmente e os trabalhos no muro fizeram com que a produção de cereais caísse, já que os camponeses estavam envolvidos na reconstrução. Foi obrigado a tirar os camponeses, aqueles que plantavam, para ajudar na reconstrução. Isso quer dizer que a produção de cereais caiu. E o povo aí começou a ficar com poucos cereais, com pouca comida, e houve uma oposição maior. E também tinha, naquela época, tinha as condições climáticas. Agravaram a crise de alimento. As condições climáticas agravaram também. Está aqui, ó, Isaías, Neemias 5:3, ó. Também havia quem dizia: nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado, até para o tributo do rei, sobre a nossa terra, as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos, e eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos. E até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos, e outros têm as nossas terras e nossas vinhas. Olha, falaram para Neemias, até nossas filhas já levaram. Ah, irmão, alguém tem que fazer alguma coisa, né, irmãos? Alguém tem que fazer alguma coisa. Só que Neemias, ele era habilidoso. Hoje, por exemplo, você vai estudando aí, você vai descobrindo que o livro de Neemias é usado nas pós-graduações de cursos de administração, porque o cara foi habilidoso. Agora, irmão, nós ficamos esperando, às vezes, claro, precisamos ser espirituais, sim, mas precisamos ter cuidado e meter a mão na massa, não fica esperando só cair do céu, não. Olha, nós estamos orando, mas como Deus falou para Moisés lá na travessia do mar, fala para o povo parar de orar, e você pega aí o teu cajado, toca na água e atravessa, rapaz. Vai ficar toda a vida aí, tem gente que só fica orando, mano. Salva ele, Senhor, salva ele, mas não faz nada. É igual a esposa orando para o esposo: salva o meu esposo, Senhor, salva meu esposo, Senhor, salva meu esposo, Senhor. Bom, o esposo chega em casa cansado, não tem nem um cafezinho pronto. Aquela comida fria lá de 3 dias atrás. E ela está lá na igreja orando: salva ele, salva, não vai salvar nunca, irmão. Dependendo da sua oração, não vai salvar nunca. E você também, irmão. Salva ela, mas aí é um bruto. É um bruto com a sua esposa. Precisamos aprender com Neemias, aprender com a palavra do Senhor, querido. Neemias se mostrou um grande líder que, com sua habilidade, conseguiu prover, olha só, ele conseguiu prover a organização e a motivação necessária para que o trabalho fosse concluído. Olha, Neemias soube interpretar muito bem as ameaças externas. Foi prudente para não cair em cilada, soube gerir os problemas internos, e após 52 dias, entre agosto e setembro de 445 a.C., a obra da reconstrução do muro foi concluída. Olha aí que espetáculo. Está em Neemias capítulo 6, verso 15. Vamos ler? Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. Quando o trabalho foi finalizado, Neemias tomou algumas ações para melhorar a vida de Jerusalém. Aí agora sim, o muro já finalizou o muro, agora vamos tomar outras ações. Ele estabeleceu alguns funcionários e lhe delegou autoridade para que pudesse contribuir com o governo mais justo naquela província. Neemias também implementou uma estratégia de proteção da cidade, ao ordenar
que um entre 10 judeus deveria residir dentro dos muros da cidade. Ele trabalhou para corrigir vários abusos que existiam no meio do povo através de um programa de reforma. Esse foi Neemias. Neemias teve grande participação na revitalização da adoração de Jerusalém, santificando a nação ao conduzi-la a uma renovação da aliança através da leitura e exposição feita pelo sacerdote Esdras. Lembra de Esdras? Está aqui Neemias, olha aí. Pega aí Neemias, capítulo 7, verso 73. 73, o último versículo de Neemias 7, até o verso 18 do capítulo 8. E habitaram os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns dos povos, e todo Israel na sua cidade. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel na sua cidade, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a ele, o escriba, que trouxesse o livro da lei que o Senhor tinha ordenado a Israel. E eis o sacerdote trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, de todos entendidos. Claro, não precisava trazer criança que não ia entender, não. Mas todo mundo que entendesse estava ali. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até meio-dia. 6 horas de palavra e o povo atento. Todo mundo que estava ali, ó, perante os homens e mulheres, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E eis o escriba estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estava em pé junto a ele, a sua mão direita, aí tinha algumas pessoas que estavam ali. Verso 5, e ele abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estavam acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. E ele louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém, levantando as suas mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor, colocando os rostos em terra. Verso 8, e leram no livro, na lei de Deus, e declarando, explicando o sentido, fazia que, lendo, se entendesse. Amado, isso aqui eu quero falar com você rapidinho. Preste atenção, eu vou ler de novo o verso 8 para passar para você algo. E leram no livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam o que? Lendo, se entendesse. Todos nós que subimos no púlpito para pregar, para ensinar, precisamos ter conhecimento, explicar para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam. Não é chegar lá e substituir. Porque você acredita em língua estranha, pastor? Acredito. Eu falo em língua estranha. Que acredito. Mas não é subir no púlpito e deixar a palavra, deixar de explicar a palavra e começar a trocar. Por exemplo, se você for falar, vai ler João 14, verso 6. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você trocar isso aí por algumas palavras de língua estranha, alguém vai entender? Não vai. Você precisa ter conhecimento, estudar, para chegar lá na frente e explicar aquilo que você está falando. Com calma, para que as pessoas que estão assentadas te ouvindo possam entender. Ele está falando sobre isto. Ele está falando sobre isso. Eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. E também, Neemias, Neemias também se preocupou com a celebração das festas. Claro que ali eram as festas judaicas. Sobretudo a festa do tabernáculo, está em Neemias 8:13. E as reformas de Neemias também incluíram o melhor apoio ao sacerdócio e a purificação do templo, a separação dos estrangeiros, a fim de que a corrupção religiosa, a idolatria fosse evitada. Eu vou te explicar. Os moabitas, os amonitas, eles estavam se infiltrando no meio do povo, dentro da igreja. Aí começa um falando que vai adorar um, outro adorar outro. Hoje, isso está acontecendo nas igrejas. E olha só,
Por isso que tem um tumulto, uma confusão doutrinária. Um acha isso, um acha aquilo. Tem que ter uma linha. E Neemias, o que Neemias faz? Neemias repara isso. Olha só, vamos já para o finalzinho de Neemias. Neemias capítulo 13. Olha só, Neemias capítulo 13, a partir do 1. Olha o que diz. Naquele dia leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele, lá no livro de Moisés, achou escrito nele, que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Ué, aí você fala, pastor, mas tem que deixar todo mundo. Não estou falando de uma outra religião vir à igreja e estar lá, não. Ele deve ir para ouvir a palavra. Agora, você não pode deixar que ele explane o seu pensamento, a sua religião lá na frente e traga confusão para a comunidade. Você não pode, você como líder, você não pode deixar. Você não pode fazer isso. Verso 2, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles a Balaão para amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Lembra lá em número 22, quando eles assalariaram, quer dizer, pagaram a Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, só que Deus transformou essa maldição em bênção. Sucedeu, pois que ouvindo eles ainda no verso 2 diz, amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Verso 3, sucedeu, pois que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel a toda a mistura. Vamos separar, gente. Não. Nós aqui adoramos o Deus vivo. Nós adoramos aquele que ressuscitou dos mortos. Nós não adoramos imagem, escultura. Não, agora nós vamos adorar Deus e vamos adorar fulano, nós vamos adorar... Não, aqui nós vamos adorar somente Jesus Cristo. É o único Senhor da nossa vida. Ah, mas vocês querem adorar outro? Separa, que vai adorar lá fora. Agora aqui dentro não. Somente Jesus Cristo que nós vamos adorar. E Neemias fez isso. E a conscientização acerca do erro quanto ao casamento misto também. Não é possível afirmar com exatidão quanto tempo durou o período de liderança de Neemias, pois provavelmente esse período foi intermitente. Como já foi dito, sabemos apenas que inicialmente seu pedido de liderança em Jerusalém teve um prazo fixo, estabelecido, começando no 21º ano de Artaxerxes. Talvez esse prazo tenha sido prolongado devido às demandas em Jerusalém. Depois somos informados no 32º ano de Artaxerxes que Neemias retornou à Babilônia. Ele foi para a Pérsia, depois ele retorna. Está no verso 6, olha só, de Neemias capítulo 13, olha aí. Verso 6, mas durante tudo isso não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, vim eu ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias, tornei a alcançar a licença do rei. Ele pegou outra licença para ir a Jerusalém. Nós já estamos encerrando. O problema é que não se sabe quanto tempo durou esse período. E que Neemias esteve ausente de Jerusalém, não sabemos. Pelo menos durante algum tempo, Neemias foi contemporâneo de outros personagens bíblicos, como Esdras e o profeta Malaquias. Aqui nós já estamos chegando no final, agora no livro de Esther, e vamos entrar agora no período interbíblico. Nós não vamos estudar agora esse período interbíblico, que são os 400 anos de silêncio. Nós não vamos estudar agora, mas no futuro sim, mais à frente, nós estudaremos sobre esse período interbíblico, que é muito interessante, até para adquirirmos alguns conhecimentos em questão dos livros apócrifos, Macabeu, Judite e outros, nós vamos estar aprendendo, tá bom? Neemias e Esdras aparecem juntos em algumas ocasiões, como na leitura da lei, a dedicação do muro da cidade. Vamos ver Neemias 8? Rapidinho aí para a gente encerrar. Neemias 8, verso 9.
8, verso 9. E Neemias, que era o Tirsata e o sacerdote Esdras, o escriba e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamentei nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Tá? Aí, agora no capítulo 12 de Neemias, capítulo 12, lá no verso 26, estes foram nos dias de Joaquim, filho de Jesus, filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias, o governador e do sacerdote Esdras, e na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares para o trazer, a fim de fazer a dedicação com alegria, e com louvor e com cantos, saltérios, alaúde e com harpa. Juntaram todo mundo para adorar o Senhor pela reconstrução do muro. Oh, glórias! Amém, amados? Aleluia! Também, quando falamos sobre a história de Neemias, é importante saber que existem outros 2 personagens bíblicos com esse mesmo nome, que não deve ser confundido. Você vai encontrar 2 personagens bíblicos com o mesmo nome de Neemias, que não deve ser confundido com esse. Vou te mostrar rapidinho, com Neemias, que reconstruiu os muros de Jerusalém. O primeiro foi um exilado que retornou do exílio com Zorobabel. Ele tinha sido levado, voltou com Zorobabel. Vou te mostrar rapidinho. Tá? Só para você saber aqui, Esdras, capítulo 2, verso 2. Deixa eu mostrar rapidinho aqui. 2:2. 2:2. Diz assim: os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, será aí, Neemias, não é esse Neemias. Só para você não fazer confusão, tá bom? E Neemias, capítulo 7, verso 7, agora. 7:7. Os quais vieram com Zorobabel, quer dizer, na primeira leva, voltando para a Babilônia. Jesua, Neemias, Azarias, a mesma, está falando exatamente. Esse Neemias aqui, quando você lê, é que eu estou falando para você, não confunda esse Neemias com esse Neemias, filho de Acalias, que veio reconstruir o muro, tá? Não é nada disso. Não vai pregar um dia, Neemias aqui, Neemias que foi lá reconstruir o muro. Não é esse Neemias. Por isso que precisamos aprender a palavra. Neemias foi um homem de caráter e é descrito como uma pessoa de oração. Depois você vai receber o PDF para você ver direitinho, tá? Cristo no livro de Neemias, a história de Neemias é uma história de reconstrução, de restauração, mas também é uma história de administração. O livro de Neemias é usado em muitos cursos, como eu falei lá atrás, de administração. Os princípios de Neemias têm sido usados em cursos de graduação e pós-graduação em administração de empresas. Sabia disso? Pois além de ser um homem cheio do Espírito Santo, Neemias foi altamente intencional e organizado. Você é organizado? Eu sou. Precisamos ser organizados. Onde está Cristo no livro de Neemias? Cristo é o restaurador. Ele é aquele que veio como resultado de um plano infalível da parte de Deus. E Neemias é um restaurador. Aquele que veio reconstruir a vida dos seres humanos. A minha vida estava igualzinho aquele muro. Derrubado, todo caído, arrebentado. Um dia Deus levantou o Neemias, quer dizer, o Jesus Cristo, para reconstruir esse muro, me colocar de pé, em nome de Jesus. Oh, glória! Aí você vai receber agora o esboço, tá? Do capítulo 1, verso 1 até o capítulo 2, verso 20, vemos o retorno de Neemias. Em segundo lugar, as muralhas de Jerusalém são reconstruídas. Do capítulo 3, verso 1 até o 773. Em seguida, temos a leitura do livro, da lei. Do capítulo 8, verso 1 até o capítulo 10, verso 39. Nessa sessão, vemos Esdras, que era o líder religioso da nação, ter a mesma atitude com o povo que teve em seu livro. No capítulo 8, verso 1 ao 12, Esdras lê a lei por 6 horas. E a gente, né, 2 horas de culto, a gente fica angustiado, não é verdade? Doido para ir embora, vambora, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso ver Fantástico. É ou não é, irmão? Não é? Tô falando demais, irmão? Se eu estiver falando, se achar que tô falando, você me perdoa, tá, amado?
Vambora, vambora, vambora. Se for o homem, vambora, mulher. Pega as crianças, vambora. Vambora, vambora, vamos rápido. Tem que trabalhar amanhã de manhã. E o trabalho foi Deus que te deu. Se passar 10 minutos de culto, já está mexendo na cadeira. Vai, não prega mais não, pastor. Prega mais não, para aí. A gente precisa rever muita coisa, irmão. Jerusalém era a terra de Israel, só organizado, avivamento. Quando houve organização, o avivamento espalhou. No capítulo 11, verso 1 até o 13, 31, vemos a divisão e a organização da cidade. Esse foi Neemias, um grande homem. Esse resumo desse livro, rápido pra gente. Rapidinho, esse resumo. Na próxima aula nós vamos entrar nesse livro abençoado que é Esther, que eu amo demais. Amo demais esse livro de Esther, diante do rei Xerxes, ou do rei Assuero. Tá? Vamos falar de Mardoquai, ou Mardoqueu, vamos falar de Amã, vamos falar desse momento. Mas esse momento aqui, agora o povo já voltou, já reconstruiu o muro, já estão bem, já estão louvando o nome do Senhor, já mandou os amonitas embora, os moabitas, separou aquele povo que estava ali misturando os deuses deles com uma mistura de Deus, é Deus para todo lado, um prega uma coisa, um prega outro. Vamos dar oportunidade agora para o irmão amonita, vamos dar oportunidade para o irmão moabita, e ele prega uma coisa, outro prega outra, é uma salada danada. Não, amado, nós temos que ter um norte, e o nosso norte é Cristo, é Jesus, aleluias! Oh, Randashurikantarabás. Obrigado, Jesus. Senhor, damos graça por esta noite, por esta aula. Obrigado por cada vida que esteve comigo, Senhor. E nós, Senhor, te damos graça pela oportunidade de aprender um pouco mais. Agora, Senhor, te pedimos, nos despede da tua graça, nos dê uma noite de paz para toda a nossa casa, a nossa família. E quinta-feira que vem estaremos aqui aprendendo um pouco mais, se assim tu nos permitir. Aprenderemos um pouco sobre o livro de Esther. E assim continuaremos caminhando, como aquela criancinha que nasceu sem saber nada. Mas cada dia vai aprendendo um pouquinho, e para nós que um dia possamos nos tornar homens e mulheres adultos na tua palavra, em nome de Jesus. Fique na paz, que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Está encerrada a nossa aula. Fica com Jesus.